Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Alexandre, sou engenheiro de produção e hoje estamos aqui para explicar como fazer uma calibração em um ventilador pulmonar. Esse ventilador pulmonar, ele sustenta a vida em procedimentos cirúrgicos, em tratamento de doenças respiratórias. Então, é um equipamento crucial em uma entidade hospitalar. Hoje a gente está aqui com um ventilador pulmonar e um analisador para poder fazer as medições desse ventilador pulmonar. Mas antes de mais nada, a gente precisa ressaltar alguns pontos muito importantes. Quando a gente vai fazer uma manutenção, é interessante sim contar com o analisador para poder fazer as verificações. Mas lembre-se, manutenção não é calibração, certo? A calibração é um procedimento no qual você vai coletar várias amostras deste ventilador, ou o ventilador em ocasião, para entender o erro daquele equipamento. Essa coleta de dados ela vai ser submetida a uma amostra e calculado estatisticamente para ter evidência técnica ali se aquele equipamento ele está apto para poder trabalhar ou não, de acordo com o critério de aceitação acordado. Então, ressalto. A manutenção preventiva, você vai sim contar com um analisador e vai poder fazer suas verificações se realmente sua manutenção foi bem feita. Mas a calibração, a gente vai submeter a esse ensaio específico para ter esse entendimento melhor sobre a performance do ventilador pulmonar em si. Esse tema é tão importante que existem diferentes normas que abrangem o ventilador pulmonar. Podemos citar aqui a 80601-2-12, e a norma 60601-2-12, que ali rege os principais mecanismos de como tratar um ventilador pulmonar, pensando em assistência técnica e calibração também. E não podemos esquecer da norma principal que rege procedimentos de calibração, que é a 17.025, que também abrange esse tipo de instrumento, esse tipo de equipamento. Primeiramente, para entender sobre calibração, a gente precisa entender quais grandezas envolve um ventilador pulmonar, quais são os parâmetros envolvidos ali para estabelecer esse procedimento. Existem 4 grandezas específicas, que são as grandezas matrizes. Essas grandezas matrizes, elas possuem derivações. Elas são fluxo, volume, pressão e concentração de oxigênio. É claro que tem vários outros parâmetros, porém, esses outros parâmetros são derivados desses 4 principais. Como, por exemplo, no volume tidal, volume pico, como, por exemplo, em pressão, PIP, pressão alta, pressão baixa, e assim envolvendo cada derivação de cada parâmetro para poder realizar esse tipo de procedimento. Outro ponto, para você considerar de fato uma calibração, é necessário coletar várias amostras, no mínimo 3 para ser considerado uma calibração. É claro que quanto mais amostra você coleta, maior a chance de você diminuir a incerteza do equipamento e você reconhecer de fato o erro do aparelho. Então, quanto mais amostras, mais evidente se torna o erro desse equipamento. Um outro ponto muito importante que deve ser considerado são os critérios de aceitação. Em norma, não tem um valor pré-estabelecido de quais são esses critérios. Porém, é necessário ter um entendimento do funcionamento desse equipamento na sua base instalada. Por quê? Cada equipamento pode ter um critério diferente de acordo com a sua utilização. Então é interessante ter um contato direto com o corpo clínico e ter esse entendimento das margens aceitáveis para esse ventilador pulmonar poder trabalhar, certo? Em caso de dúvida, você também pode acionar o próprio fabricante do equipamento, que pode te dar essa orientação também. Bom, hoje vamos executar uma calibração utilizando do analisador Luft, o analisador da Arquimedes, no qual ele proporciona fazer as medições, as coletas de dados dos ventiladores pulmonares, mas fica aqui a ressalva, esse vídeo aqui é dedicado a ventilador pulmonar, mas ele atende também carrinho de anestesia, pensando nas partes ventilatórias, na linha Home Care também, CPAP, BiPAP e concentrador de oxigênio. Então, você tem essa expansão aí de atendimento com o analisador Luft. Aqui no caso, o Luft, a gente consegue fazer uma análise tanto quantitativa, através das medidas diretamente aqui na sua tela. Ele apresenta uma tela aqui de 7 polegadas, no qual a gente consegue visualizar
todos os parâmetros importantes que eu mencionei anteriormente, inclusive eu podendo trabalhar com diferentes tecnologias. Por que diferentes tecnologias? Cada ventilador pulmonar ele é confeccionado de uma forma. E existem parâmetros de condição de teste que também é considerado. Como, por exemplo, existem ventiladores que são STPD, ATPS, ATPD e BTPS. Então é interessante você consultar o manual do equipamento para verificar qual que é o parâmetro de teste dele ou o parâmetro que ele foi confeccionado para você realizar seu ensaio com a maior precisão possível. Aqui também ele te dá a autonomia de você trabalhar com diferentes unidades de medidas. Então a gente está visualizando aqui agora o parâmetro de fluxo. Eu posso ler em litros por minuto, ml por minuto e litros por segundo. Então eu tenho uma variedade aqui de unidades para trabalhar daquela maneira que eu acredito que seja melhor. Assim como para os demais parâmetros, volume, pressão. E assim como eu falei anteriormente, cada um desses parâmetros tem suas derivações, como por exemplo, fluxo corrente, fluxo pico, frequência, relação IE, tempo de inspiração e tempo de expiração. Tá? Aqui a gente tem o volume, que vai trabalhar com volume corrente, volume tidal, expiração e volume minuto. Lembrando que o volume minuto está correlacionado com a frequência. Tá? Então você consegue estabelecer aqui esses valores para ter um entendimento sobre o ventilador pulmonar como um todo. Já na parte de pressão, aqui a gente consegue observar a corrente, pico e PIP. Tá? A PIP é um parâmetro muito importante, que é o valor de pressão residual que mantém dentro do pulmão do paciente. Então, esse parâmetro ele é muito importante para que os alvéolos do pulmão, né, não se colapsem. E aqui a gente também tem as condições ambientais que ajudam a entender qual que é a condição atual que eu estou realizando aquela calibração, considerando temperatura, pressão barométrica, umidade e altitude. Além do parâmetro aqui final, que seria oxigênio. Tá? Aqui a gente precisa ter um entendimento de quais acessórios são importantes também para realizar uma calibração com o analisador Luft ou com qualquer outro analisador. Mas aqui ressaltando o analisador Luft. Primeiro de tudo, a traqueia, né? Tanto o canal de inspiração e expiração, certo? O filtro bacteriológico, a célula química de concentração de oxigênio e o pulmão de teste. Vale ressaltar que, para executar calibrações com mais precisão, é relevante você trabalhar com os pulmões de teste com a mesma marca do ventilador pulmonar. Mas existem marcas universais também que você pode utilizar. Não vai comprometer de forma grosseira nas suas medidas, mas todo incentivo a uma medição mais precisa é bem-vindo. Então, disposto todos os acessórios e feitas as devidas conexões, aqui a gente tem a entrada pelo lado esquerdo e a saída do fluxo pelo lado direito. A gente já consegue realizar essas medições e visualizar na tela. Se a gente vai fazer uma preventiva, a gente consegue setar aqui no ventilador o parâmetro e o valor que eu quero configurar e verificar aqui na tela se realmente está tendo essa entrega. Ou seja, se eu coloquei 200 litros por minuto, eu vou entender aqui se está entregando 200 litros por minuto. Mas como eu havia falado antes, num procedimento de calibração é importante você coletar várias amostras para chegar num resultado final estatístico considerado. A Arquimedes ela favorece esse processo, né? Ela torna mais simples o processo de calibração. Por quê? A etapa de cálculo estatístico você não vai ter que se preocupar, tá? O próprio software da Arquimedes vai realizar esse procedimento para você e deixar um relatório preparado para você já partir para o próximo equipamento. Agora vamos executar aqui um ensaio de forma automática para você verificar como é simples executar um procedimento de calibração com o analisador Luft acoplado ao sistema da Arquimedes. É claro que dentro de uma entidade hospitalar existem vários ventiladores pulmonares.
E para não confundir o técnico que vai executar, você pode ter um QR Code atrelado ao equipamento, que ao fazer a leitura, você consegue acessar a ordem de serviço que está pendente para esse equipamento. Então facilita ali a busca da documentação que vai ser gerada. Então, de posse do aplicativo, que inclusive funciona offline, você pode trabalhar suas calibrações variando o aplicativo com o analisador de ventilação mecânica. Então, com um simples clique, conseguimos extrair os valores que estão sendo medidos imediatamente. Então, as medições são imputadas e eu já posso pular para o próximo parâmetro. Então, aqui a gente tem a possibilidade de ter essa comunicação direta para facilitar a questão da documentação, que são etapas mecânicas, se não feita de forma automática, sim, que vão levar bastante tempo. Então, pensando num volume grande de equipamentos que tem dentro de um parque tecnológico, isso pode levar muito tempo e muito esforço para chegar no mesmo resultado final, o que a Arquimedes proporciona executar de uma forma muito mais simples. E vale considerar também que dentro da nossa aplicação tem uma inteligência artificial que ajuda a ter um entendimento sobre o equipamento em questão. Ou seja, ao executar um procedimento, caso tenha uma divergência dos valores, a inteligência artificial pode fazer uma análise e te entregar um relatório situacional de como está comportando o equipamento e quais são as possíveis soluções para resolver esse mesmo problema. No final do procedimento, temos um documento aqui finalizado, já considerando a rastreabilidade do analisador, até porque esse equipamento ele é passível de calibração e é necessário que ele esteja calibrado para você realizar uma calibração, a identificação do equipamento em questão, equipamento ventilador pulmonar, no caso, qual procedimento foi utilizado, e aqui a exposição das tabelas, que o sistema processou a amostra que foi coletada, fez o cálculo e está expondo aqui para vocês os resultados. Então aqui a gente tem a consciência do erro do equipamento, se é um equipamento, se ele poderá ser utilizado ou não pelo corpo clínico. Pois bem, falamos aqui sobre calibração, que é um procedimento muito importante, mas também não podemos deixar de falar sobre a manutenção. O analisador Luft também vai conseguir auxiliar, conforme eu havia falado anteriormente. E como ele vai auxiliar? Durante a coleta de dados para uma manutenção preventiva. E esse input ele é feito através de um checklist. Esse checklist já tem aqui também os campos preparados para receber essas informações, e quando eu simplesmente clicar em automático, em alto, ele vai jogar os valores aqui para mim, inserindo dentro dos campos as amostras que eu quero coletar para manutenção preventiva. E no final é gerado um relatório de manutenção preventiva também. Ou seja, o Luft ele vai te auxiliar na calibração e na manutenção preventiva dos ventiladores pulmonares. E no final do procedimento, além das evidências técnicas coletadas, você consegue coletar uma evidência de um responsável do setor. Então, caso seja necessário coletar uma assinatura, também é possível. Então, a gente consegue concluir aqui coletando os dados da pessoa e a assinatura. E no final, o relatório está finalizado e, por fim, visualizando a documentação da manutenção preventiva com toda a evidência técnica coletada, inclusive com as amostras através do analisador, com a assinatura do cliente e a assinatura do responsável técnico. Espero que esse conteúdo seja esclarecedor e que agregue no seu cotidiano. Caso precise de mais informações, pode contar com o time da Arquimedes, que estamos preparados para poder te orientar. Até a próxima!